Na terça-feira, começamos na semana passada, uma série de ministrações sobre terminar bem, concluir bem. O grande desafio da gente não é começar as coisas. O grande desafio da gente é como é que a gente chega no final. Então, eu sempre presto muita atenção nos finalmente, ou seja, no final do ano, no início do ano. Essas estações de transição, elas são sempre muito estratégicas. Por quê? Porque, normalmente, são momentos da vida em que a gente está mais sensível, são momentos da vida em que a gente está mais maleável e mais predisposto à mudança. Isso, por um lado, é muito positivo, não é? Todo mundo já está aí na expectativa do novo ano, da nova década, né? Todo mundo está na expectativa de fechar o ciclo que tem por aí. Se por um lado é muito bom, por outro lado é muito perigoso também, porque o diabo é sujo e astuto e previsível. É muito comum que o povo de Deus sofra ataques nessa época de transição. Não foi por acaso, por exemplo, que o diabo apareceu para Jesus no 40º dia. Por que ele chega diante de Jesus para tentar Jesus exatamente quando Jesus já estava jejuando por 40 dias? Ou seja, quando Jesus, o texto diz em Mateus capítulo 4, que Jesus teve fome. E aí, quando Jesus tem fome, o diabo se apresenta com uma série de tentações e de situações. Então, você tem que estar muito, e eu temos que estar muito atento nessas portas de transição, porque é muito comum o diabo se apresentar para tentar desestabilizar você, para que você termine o ano com o sentimento de que foi um fracasso. Se você tem uma perda agora, um tropeço agora, um vacilo agora, fica a última imagem do ano, é a imagem de que não deu certo. Ele é mestre em fazer isso. Então, você é mais inteligente que o diabo. Fala com o teu irmão, você é mais inteligente que o diabo. Muito mais, porque o sujeito deixar o céu não pode ser inteligente. Não é querer enfrentar Deus, não pode. Você é muito mais inteligente que o diabo. E você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida para não se permitir entrar nessa cilada. E por isso que nós queremos terminar bem esse ano. E na semana passada, inclusive, virou o estudo das nossas células dessa semana, não é? Normalmente a gente faz com uma pregação de domingo, mas essa semana nós estamos utilizando o estudo da célula, da mensagem que foi pregada na terça-feira. Eu trabalhei 2 princípios, no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu acho que o título é Terminando Bem, não é isso? Acho que é isso. Você procura lá, está lá a mensagem de terça-feira passada, onde eu trabalhei 2 princípios. O primeiro foi: viva a palavra de Deus até as últimas consequências. Nós vimos que Elias foi desafiado por Deus a entregar uma palavra profética de que não haveria chuva sobre a terra durante 3 anos. E aquela palavra transforma Elias num alvo. O rei Acabe e a sua mulher Jezabel passam a perseguir Elias por conta daquela palavra. E nós vimos que Deus diz a Elias: sai daí porque eles vão te atacar. Quer dizer, a gente viu que a palavra de Deus muitas vezes vai nos colocar diante de desafios que a gente não deve ter medo de enfrentar. Porque é melhor enfrentar um desafio em obediência a Deus do que sofrer as consequências da desobediência. Entende? Porque a Bíblia é clara em dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se obedecer a Deus vai te colocar num nível de enfrentamento, de lutas, de dificuldades, não abra mão da obediência, porque a obediência sempre gera bênção. Obediência sempre gera um novo nível de conquista, um novo nível de entendimento, um novo nível de experiência. E Paulo vai dizer isso, que a aprovação gera experiência, gera perseverança, gera fé. Ou seja, quando a gente enfrenta a luta em obediência a Deus, no final das contas, mesmo a luta, mesmo a tribulação, vai servir para o nosso crescimento. Mas quando nós enfrentamos uma luta
como fruto de desobediência, a única coisa que a gente pode esperar é a morte, é o fracasso, é a derrota. A segunda coisa que nós vimos na semana passada é que nós precisamos, para terminar bem, ou seja, para concluir os ciclos que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa estar atento às portas de provisão que Deus abre. Nós vimos isso, que Deus primeiro sustenta Elias através de um corvo, coloca ele num lugar, e um animal estranho vai levar pão, vai levar alimento para ele, vai levar carne para ele. Eu disse aqui, se fosse uma pombinha seria mais fácil, mas logo um corvo, né? Mas é por isso que ele é alimentado. E depois uma viúva. Deus diz para Elias assim, ó, vá na cidade de Sarepta, e lá vai ter uma viúva, e você vai pedir a ela alimento, e ela vai te sustentar. A gente viu aqui na semana passada que o último lugar que você podia esperar ter sustento era na casa de uma viúva, porque em Israel, as viúvas eram praticamente mantidas pela comunidade, porque não era comum a mulher ter um ato produtivo, um trabalho. Então, quando o homem era quem levava o alimento para casa, a provisão para casa, então, se ela perdeu o marido, ela precisava ser amparada pela comunidade. E Deus coloca Elias exatamente na casa de uma viúva. E nós vimos que, às vezes, nós queremos a resposta de Deus do jeito que a gente assimilou como melhor. Sabe, às vezes a gente acha que Deus vai agir em resposta às nossas orações de um jeito previsível. Mas, às vezes, Deus escolhe caminhos para nos responder e para nos atender que não são muito convencionais, como esse de um corvo levar pão e carne, como esse de ser nutrido e alimentado por uma viúva. Entende? Quer dizer, você precisa abrir os olhos e reconhecer que, às vezes, há caminhos de provisão para Deus que não passam por caminhos da sua expectativa. E quando a gente não está antenado nisso, às vezes a bênção está na nossa casa, está na nossa frente, está diante dos nossos olhos e a gente não reconhece. Porque nós estamos esperando que Deus faça de um jeito, enquanto Deus está fazendo de uma outra forma. Então, nós precisamos aprender a orar e dizer assim, Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, para que eu possa ver e ouvir aquilo que o Senhor está provendo para mim. Então, se você quiser ouvir um pouco mais, aprofundar, volta lá no nosso canal no YouTube e assiste essa ministração lá. É Catedral Metodista Oficial, não é Catedral Metodista Oficial. Hoje, eu quero avançar um pouco no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, terminando essa minha ministração, e na semana que vem a gente continua nessa pegada de terminando bem, e fecha essas 3 ministrações. Se eu não me engano, o pastor Guto vai estar com a palavra na semana que vem, eu não me lembro bem agora, acho que é isso mesmo, não? Pastor Hélio e depois o pastor Guto, é isso? Então faltam 2 semanas, eles 2 vão continuar e vai terminar bem, amém, irmãos? Eu tive a bênção de começar e o desafio do desfecho é com eles 2, não é? Então, 1 Reis 18 diz assim, muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e em grupos de 50 os escondeu em cavernas, e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias, vá pela terra, a todas as fontes de água, a todos os vales, pode ser que achamos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer, Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava ao caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse, é você mesmo? É meu senhor Elias? Ele respondeu, sim, sou eu. Vá e diga ao seu senhor, eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse, em que pequei, para que você queira entregar este servo nas mãos de Acabe, e ele me mate?
Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino, aonde o Senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando dizia ele não está aqui, fazia aquele reino, aquela nação, jurar que não o havia encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu Senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe e ele não encontrar, ele matará a mim, este teu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e o sustentei com pão e água, e agora você quer que eu vá e diga ao meu Senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então, Obadias foi se encontrar com Acabe, lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. Vamos ficar por aqui. Que Deus nos abençoe. O que acontece? Elias deu a notícia, como eu falei, e 3 anos se passaram. 3 anos de seca na terra. E não havia abastecimento como tem hoje, provisão, não é? Depósitos de alimento como hoje. Então, sem chuva, rapidamente a colheita se estia, acaba, cessa, e não há mais colheita, porque sem chuva a plantação não cresce. Nessa época se vive muito da agricultura, do que se planta. A ponto de que você vê Acabe, que é o rei, um rei incrédulo, um rei que não honra a Deus, ele e a sua mulher, ele procurando capim para servir aos animais. Ele estava preocupado com o povo. E, por outro lado, esse moço chamado Obadias, que durante esses 3 anos escondeu profetas do Senhor. Escondeu gente que temia a Deus, e ele fala de 100 profetas que ele esconde, porque Jezabel mandou matar aqueles que temiam o Senhor. Porque na cabeça dela, Deus era o responsável pela seca, e aqueles que serviam a Deus, o Deus de Israel, deviam ser mortos. Ela é uma perseguidora de profetas. E lembra que quem deu a notícia é Elias. E ele tem que fugir porque Deus mandou ele sair. Mas agora chega uma hora, está acabando os 3 anos, e Deus manda Elias voltar e falar com Acabe. E Obadias está cheio de medo. Obadias não quer fazer isso, porque ele diz assim, você vai, eu vou lá, falo, aí vem o Espírito do Senhor, te leva para o lugar, e eu estou frito. Porque eu vou ser entendido como alguém que mentiu para o rei, vou ser morto. Elias diz, não, Obadias, chegou a hora de eu me apresentar ao Acabe. Tão certo como vive o Senhor, você pode dizer para ele que eu estou aqui, que eu vou me encontrar com ele. A primeira coisa, irmãos, que a gente precisa guardar e que eu quero guardar desse texto, é que chega uma hora, chega um momento, chega um dia, que a gente tem que enfrentar os nossos temores, os gigantes da nossa vida, as situações que se opõem àquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. No caso de Elias, era um rei, mas no seu caso, às vezes é um pecado, às vezes é uma situação, é uma realidade que precisa ser enfrentada. O que acontece? Por que precisa de um ciclo de 3 anos? Para mim, na Bíblia, 3 é um número pleno, assim como 7. Por isso que Jesus ressuscita ao 3º dia. 3 é pleno, da ideia da trindade, de 3, de pleno, daquilo que é completo. Em outras palavras, é como se dissesse assim, no tempo certo, no tempo completo, Deus mandou que Elias voltasse e se apresentasse para Acabe. Da mesma maneira, a gente precisa ter ciência que nós não podemos perder as estações da nossa vida, e nós não podemos negligenciar a voz de Deus quando Deus diz assim, chegou a hora de tratar isso, chegou a hora de enfrentar isso, chegou a hora de resolver aquilo, chegou a hora de lidar com essa situação. E é interessante que esse momento na vida de Elias chega quando a estiagem já está insuportável. E às vezes na nossa vida é assim também. Às vezes um ciclo de enfrentamento vem num momento de muita pressão. Vem num momento que a gente já está lidando com aquela situação há um tempo e chega um ciclo, um momento que você tem convicção
que precisa enfrentar aquela realidade. Já viveu alguma coisa assim? Já viveu? Você já viveu uma situação que você adiou, que você postergou, porque você não tinha a direção de Deus de que era hora de resolver, mas, de repente, o Espírito Santo de Deus traz uma convicção no seu coração que você diz assim, eu tenho que sentar e resolver essa situação agora. Quem já teve esse sentimento aqui? Olha, eu tenho que deixar esse emprego, eu tenho que demitir essa pessoa, eu tenho que falar com aquela pessoa, eu tenho que procurar fulano e me consertar com ele. Eu tenho que fazer, sabe? Brota um senso de urgência, porque chegou a hora do enfrentamento. Para mim, queridos, se a gente quer terminar bem, nós não podemos perder essas janelas de enfrentamento, essas janelas de solução que Deus abre para nós. E muitas vezes, isso pressupõe o encontro com aquilo que a gente teme. O encontro com, às vezes, é uma pessoa que eu preciso encontrar, que me feriu muito num determinado momento da minha vida. Às vezes é um passo que eu quero dar, que vai me desafiar muito, mas eu preciso dar esse passo, eu preciso avançar, eu preciso resolver, chegou a hora. É o que acontece com Elias. Elias tem certeza que o que vai passar na cabeça de Acabe é que ele vai mandar matá-lo. Mas chegou a hora de Deus, de Elias enfrentar Acabe. Então fala com o teu irmão assim, por favor. Está na hora de você enfrentar o seu Acabe. Fala para ele. Está na hora de você enfrentar o seu Acabe. Está na hora. Quer terminar bem esse ano? Então, por favor, enfrente o seu Acabe. Vá lá dizer para ele que o Senhor é o seu Deus. Vai lá dizer para o seu Acabe que o Senhor reina sobre a sua vida. Vai lá dizer para o seu Acabe que chegou a hora e o tempo de vir chuva com abundância sobre a terra. A notícia que Deus manda Elias dar a Acabe é que a estiagem ia passar e ia chegar a chuva, como Deus tinha dito para ele lá atrás. Percebe? Em outras palavras, chegou a hora da palavra de Deus se manifestar sobre o reino de Israel. E eu quero crer que esse é o tempo da palavra de Deus se manifestar sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. É esse o tempo, é essa a hora. Amém, irmãos? Então, com muito carinho, com muito jeito, diga para o teu irmão assim, não adia a tua bênção não, fala para ele. Não, irmão, não adia a tua bênção não, por favor. Amém? A hora é agora. Em nome de Jesus, não adie aquilo que Deus quer que você viva, faça agora. E aí, de novo, a gente lida com a situação de que, vocês estão impacientes com essa história de tirar óculos, colocar óculos, mas vai passar. Né? Meu óculos fica pronto semana que vem, se Deus quiser, eu me livro desse aqui. Né? A palavra de Deus, muitas vezes, vai nos colocar diante de desafios, é isso mesmo. Quem falou para você que servir a Deus é um parque de diversão, te enganou. É muito bom. Eu não conheço nada melhor. Tem uma música do Ademar de Campos que diz assim, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É linda essa canção e, para mim, ela diz tudo. Mas a obediência à palavra, naquele primeiro momento, levou Elias a fugir de Israel. Porque não era a hora do embate. Mas agora, Elias ia ter que enfrentar os 300 profetas de Baal. Agora, a palavra de Deus levava Elias, primeiro, a enfrentar Acabe e depois enfrentar os 300 profetas de Baal no Monte Horebe. 400 profetas de Baal no Monte Horebe, que está lá no capítulo 19. Está lá no capítulo 19. Na verdade, no capítulo 18, né, no Monte Carmelo. Estou misturando os montes e tudo aqui. Não é? No capítulo 18, verso 20, vai descrever que Elias manda chamar todos os profetas de Baal. Reúnam todos aqui no monte. Nós vamos montar 2 altares. Não é? E nós vamos pedir a Deus fogo. E aquele que responder é Deus de verdade. E Elias foi lá, jogou água, encheu de água o altar, e pediu por fogo, e o fogo de Deus veio.
Os profetas de Baal, antes dele, fizeram as suas danças, fizeram as suas rezas, se cortaram. E Elias disse assim: ele deve estar dormindo, ele deve estar descansando, que ele não atende vocês. Aquele era um momento claro de enfrentamento. Sabe, irmãos, tem momento na nossa vida que precisa de enfrentamento. Que você precisa enfrentar os seus desafios, você precisa dar nome para eles. No caso de Elias era Acabe, Jezabel, e depois eu falo de Jezabel, mas Acabe e os profetas de Baal. Era de novo se colocar debaixo de uma palavra, de uma revelação. Eu aprendi, a duras penas, que eu não preciso lutar lutas que Deus não me alistou para lutar. Mas eu aprendi também que eu não posso fugir de lutas que Deus me alistou para lutar. Há batalhas que fazem parte do processo do tratamento de Deus na nossa vida. Entende? Há batalhas que fazem parte da história de restauração, de mudança, que Deus tem para nós. É a história que eu já falei várias vezes aqui, do enfrentamento de Davi com Golias. Tem gigantes que vão te fazer crescer, tem gigantes que vão te fazer prosperar. E há enfrentamentos na sua vida que precisam ser assumidos. Há áreas da sua vida que Deus quer que você vença, mas para você vencer, você vai ter que ter coragem de clamar pelo Deus vivo e dizer: vem com fogo, Senhor, sobre essa realidade, vem com a graça, Senhor, sobre essa realidade, muda essa realidade. Você entende o que eu estou dizendo? Quem aqui assume, confessa pecado junto comigo aqui, que há coisas na sua vida que você vem adiando, há coisas que você precisa tratar e que você diz assim: amanhã eu resolvo. Né? Igual aquela história da placa assim, fiado, só amanhã. Aí você chega e amanhã. Ah, mas não, depois eu vou. Não, vai chegar 31 de dezembro, eu vou fazer um compromisso com Deus. 2020 vai ser um ano diferente. Só que você fez isso em 2009 e passou uma década inteira e você continua sem enfrentar aquela situação. Eu conheço histórias de pessoas, e já lidei com situações de pessoas que ficaram paradas, estão paradas há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, numa situação mal resolvida, lá do passado, que ela continua carregando, porque chegou a hora de tratar e não tratou. Chegou a hora de enfrentar e não enfrentou. Chegou a hora de liberar perdão e não liberou. Chegou a hora de resolver e não resolveu. Então, você quer terminar bem? Comece por resolver. Não é? Semana passada, aqui, depois do culto, né, pessoas queridas me procuraram e disseram assim: pastor, vamos resolver o que está faltando. Eu quero resolver. E já tomaram iniciativa. Eu falei: é isso aí, esse é o espírito. Esse é o entendimento. Tem coisa que chegou a hora que Deus está te dando o start que é para fazer, então vamos resolver, vamos tratar. Mesmo que tenha o nome de Acabe, e mesmo que sejam 400 profetas de Baal, mesmo que pareça impossível. Qual a probabilidade de um profeta sozinho, numa terra que mata profetas, ser próspero em relação a 400 profetas de Baal? Mas o que aconteceu? Baal atendeu os profetas? Não, porque Baal não existe. Baal é um falso Deus. Qual o Deus que respondeu com fogo? O Senhor. Então, diga para o teu irmão assim: Deus vai responder, fala para ele. Deus vai responder. Deus vai responder. Se ele colocou na mão, a Bíblia diz que não há provação que não seja suportável, que Deus não nos manda provação. Então, se Deus colocou na tua frente e você sente no coração que está na hora de enfrentar isso, então, em nome de Jesus, vai nessa fé, vai nessa tua força, e Deus vai te honrar. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa é, eu tenho momentos que eu vou ter que enfrentar Acabe. E nesse lugar de enfrentamento, eu manifesto a glória de Deus. Eu dou lugar para Deus fazer. Como é que Elias enfrenta os 400 profetas?
É com espada na mão? Não. Elias dá lugar para que a glória de Deus se manifeste. Durante muito tempo eu achei que eu podia resolver as coisas. Eu gostava de me achar um bom resolvedor de problemas, né? Tinha uma época na minha infância como líder, né? Porque todo líder tem uma infância, que eu dizia que eu gostava de crise. Não, crise é ótimo, me ajuda a crescer. Eu não gosto de crise, não, irmão. Dá um trabalho. Na verdade, não gosto de crise, não. Mas eu aprendi, e tenho aprendido com o Senhor, que mesmo os momentos mais difíceis, onde eu me sinto incapaz, impotente, ineficiente, são oportunidades maravilhosas de Deus manifestar a sua graça e a sua glória. Porque não foi por acaso que Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, dá lugar. Dá lugar para Deus agir na sua vida. Será que tem espaçozinho para Deus fazer um milagre no meio de você? Hein? O que você acha? Pergunta, irmão, aí. Tem lugar, irmão, para Deus fazer milagre? Tem lugar para Deus fazer milagre? Ou é só o que você pode fazer? Tem lugar para Deus fazer milagre ou não tem? Quem tem lugar na vida para Deus fazer milagre aqui? Então, fala assim, ô Jesus, fala com o teu irmão, deixa queimar, irmão, deixa queimar. Deixa Deus agir à vontade na sua vida. Não é? Mas como é que Deus vai agir se você não se permite? Ia ter fogo lambendo o chão lá, cheio de água, se Elias não se colocasse naquela posição? Claro que não. É preciso que alguém se coloque no lugar. É preciso que alguém se coloque nesse lugar de dependência de Deus, dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Senhor, o Senhor me mandou vir aqui, eu estou aqui. Então, manifesta a tua glória. Amém? E às vezes, assim, não quero te enganar, não. Às vezes Deus não responde assim rapidinho, não. Às vezes leva um tempo. Às vezes você vai precisar ficar num lugar de enfrentamento, no deserto, durante um bom tempo. Mas eu tenho certeza, Deus responde. Amém ou não amém? Deus responde. Então, tem uma música do Gabriel, né, que ele canta, não sei se é dele, né? É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu pelejo as minhas batalhas. É o Senhor que peleja por nós. Eu não vou atrás, eu já estou numa fase que eu não vou atrás de luta que não é minha. Então, sai fora de luta que não é sua. Né? Tem gente com um senso assim de esponja, né, que absorve tudo, né? A luta sua, do seu irmão, da sua irmã, da sua sogra, do seu tio, da sua tia. Irmão, você, a menos que você seja Messias, isso não é vocação sua. Graças a Deus, nós só temos um Messias. Amém, irmãos? E é Jesus Cristo. Ele já pagou todo o preço na cruz. Então, eu só vou lutar as lutas que Ele me der para lutar. Mas a que Ele me der, eu vou lutar. Porque eu sei que toda luta, lutada na presença de Deus, é uma oportunidade da manifestação da graça, do poder e do milagre do Senhor. Em nome de Jesus. A terceira coisa que me chama a atenção, e que é uma lição que eu aprendo com Elias, é que Deus ajuda a gente a crescer na medida também que a gente se coloca à disposição para assumir nossas fraquezas, para lidar com as nossas fraquezas. É tão interessante a história de Elias, que Deus dá vitória a Elias, ele ora para que chova, Deus usa com poder, mas, de repente, quando Jezabel fica sabendo que Elias fez aquilo que fez, ela disse assim, esse homem vai morrer. E não é que a fala da mulher desestabiliza o profeta. Que a fala da mulher desestabiliza, literalmente. A mulher do rei, ele diz assim, olha, eu vou matar esse moço.
Vou acabar com a raça desse sujeito, que exterminou todos os profetas de Baal. E Elias treme na base. Elias corre, se esconde numa caverna. E Deus, de novo, precisa ter tato com ele. Deus precisa, de novo, ter cuidado com ele. Deus precisa, de novo, levantá-lo, ajudá-lo a se estabelecer. Sabe, há uma ideia equivocada de que nós somos fortes no Senhor e que isso muda a nossa estrutura de um vaso de barro para um vaso de bronze. Que quem experimenta a vitória uma vez com o Senhor vai sempre estar forte, vai estar sempre cheio de garra, cheio de vigor. Não é? Lembra daquele jargão que a gente brinca? Só vitória. Não é verdade. Profetas do Senhor, homens de Deus, também têm fraquezas. Também sentem medo. Também precisam do amparo de Deus. E Elias é alguém que deixa para a gente muito claro isso. E para mim, o terceiro princípio fundamental para terminar bem, que eu aprendo com Elias aqui, é não ter medo de falar dos meus temores, não ter medo de falar das minhas fraquezas, é não ter medo de lidar com as minhas cavernas. É assumir isso, assumir essa minha fraqueza. Talvez você está terminando esse ano esgotado, talvez você está terminando esse ano, sabe, sem perspectiva para o próximo ano. Então, traga isso para o altar de Deus. Traga isso para a presença de Deus. Diga para Ele, Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não estou dando conta. Porque isso também é necessário para quem quer terminar bem. Porque, às vezes, a gente coloca uma pedra, a gente coloca um pano quente em cima de realidades que falam da gente também. Elias é o cara que teve coragem de viver a palavra, é o cara que teve coragem de enfrentar Acabe, é o cara que teve coragem de enfrentar os profetas de Baal, mas todos esses embates desgastaram ele, e ele é o cara também que teve medo de Jezabel. Que vai dizer assim, todos morreram e eu fiquei só, e Deus diz para ele, não, ainda tem 7.000. Ainda tem 7.000 que não se prostrou. Então, ao mesmo tempo que eu preciso assumir a palavra, sabe, eu não quero ser triunfalista com você. Talvez você precise assumir também as suas fraquezas. Talvez você precise procurar alguém para dizer assim, ó, estou me sentindo sozinho. E você vai ouvir Deus falando, você não está sozinho. Estou me sentindo fraco, e você vai ouvir Deus dizendo assim, mas eu te ajudo, eu te fortaleço. Eu estou com medo, mas Deus vai dizer assim, eu te sustento, eu sou a tua força, eu sou o teu Deus. Porque todos os heróis da fé, no livro de Hebreus, aqueles que são mais famosos, eram homens também sujeitos a tentações, pecados, a dificuldades. Abraão mentiu por medo de perder a sua mulher. Davi adulterou. Entendeu? Jacó tentou roubar a bênção do seu irmão. A história dos heróis da fé não é a história de homens perfeitos. É a história de pessoas que tiveram coragem de lidar com as suas fragilidades. Quem tem fragilidade aqui? Eu também tenho. E tem hora que elas gritam, não é verdade? E posso te falar, quando você ignora as suas dores, quando você ignora as suas fragilidades, sabe o que você faz? Você dá combustível para que elas cresçam. Entendeu? Você dá combustível para que elas cresçam. E elas crescem silenciosamente, como um câncer, que se você não cuidar, acaba te matando. Então, dê nome às tuas dores. Por favor, não jogue para 2020 aquilo que precisa ser encarado, assumido. Talvez você vai levar 2020 inteiro tratando dessas dores. Não tem problema, mas não as ignore. Dê nome para elas. Eu estou sendo claro com os irmãos? Amém? E, finalmente, acompanha comigo nos últimos versículos do capítulo 19.
versículo 19. Se você prestar atenção, se a gente ler o versículo 14, a fala de Elias nesse lugar, a caverna, olha a fala dele. Deus pergunta para ele, no versículo 13, no finalzinho do versículo 13, Deus pergunta assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Na caverna. O que você está fazendo aqui? E aí no 14 ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Quando você cala os seus temores, eles parecem ser maior do que realmente são. E Deus diz para ele assim: volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel, Melaá, como profeta em seu lugar. E aí no versículo 18 diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e a tua boca que não beijou. Sabe o que me chama a atenção? Deus não tem pena de Elias. Quando Deus vai confrontá-lo na caverna, Deus não diz assim: pobrezinho do Elias, está tão cansado, tão esgotado. Não é? Sabe como é que Deus resolve o cansaço de Elias? Dando mais um desafio para ele. Eu não estou dizendo que esse é o caminho para a sua dor, para a sua luta. Não. Mas no caso de Elias foi. Deus deu duas coisas para ele. Deus deu um desafio e uma missão. Deus deu um desafio. Está recebendo aí, mano? Deus deu um desafio. Então, você vai lá, vai ungir fulano rei, vai ungir ciclano, vai fazer isso, aquilo, ou seja, vai aumentar o nível do teu confronto, e ainda mais do que isso, vai ungir um discípulo. Vai levantar um sucessor. No final das contas, Deus recolhe Elias. Não sei se você está no ponto de querer ser recolhido pelo Senhor. Né? Não sei se você está nesse ponto, de repente vai passar uma carruagem de fogo te levar. Mas antes disso, Deus diz assim: vai lá, e unja fulano, unja ciclano e faça um discípulo. É isso, irmãos. Estenda a sua vida. Consiga enxergar além da tua dor. Consiga enxergar além dos teus medos. Veja que aquele que fez coisas grandes no passado, ainda tem coisas extraordinárias para fazer no futuro. Duvide das suas certezas. Duvide dos teus medos. Elias está dizendo assim: eu fiquei sozinho. Deus está dizendo: como ficou sozinho, rapaz? Tem 7.000. Tem 7.000 fiéis como você. Em outras palavras, Deus está dizendo: Elias, não tem tempo para ficar com pena de você mesmo. O seu ministério não acabou, o seu projeto não acabou. Levanta, vamos lá, vai ungir fulano, vai abençoar ciclano, e tem um profeta para você treinar. Eu falava aqui domingo que às vezes nós temos uma visão equivocada das coisas de Deus. A gente acha assim, né? A gente pega... vem cá, Guto, Hélio, vem aqui, Guto. Vem aqui, me ajuda aqui, varão. Estou terminando. Né? Fica aqui, Guto, na minha esquerda e o Hélio à minha direita aqui, vem cá. Então, não acha ruim comigo não, tá? Mas tem o menino, o jovem e o ancião. Né? O menino está maior do que eu, né? Talvez eu devia inverter a ordem, né? Inverte aí, Guto, né? Vamos falar do tamanho, então, em vez de falar da idade, né? Às vezes eu acho o seguinte: eu tenho que sair da posição menor que eu estou, crescer mais um pouco, para então chegar naquela estatura lá. E eu penso a vida dessa forma assim, linear. Sabe? Eu enxergo a vida achando que, primeiro, eu tenho... Qual a sua altura, Guto? Não sabe, não? Você deve ter 1,70, mais ou menos. Eu tenho 1,62. E a sua?
1,80. Então eu saio de 1,62, 63 para 1,70 e para depois para 1,80. E só quando eu tiver 1,80 eu vou conseguir fazer as coisas que alguém de 1,80 pode fazer. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, gente de 1,5 m faz coisas que só gente de 1,80 faz. Você entende o que eu estou dizendo? E gente de 1,80 dá conta de vir fazer coisa que gente pequena faz também. Ou seja, o reino de Deus não funciona dentro dos nossos padrões. Então tem coisas que parecem impossíveis para o Guto, mas porque a mão de Deus está sobre ele, ele vive, ele realiza. E vice-versa, tem coisas que parecem impossíveis para mim, que olhando de maneira lógica e racional, eu nunca poderia viver, mas porque Deus está sobre mim, porque Deus realiza coisas grandes na vida daqueles que o temem, Deus realiza através da minha vida, independente das minhas capacidades. Vamos dar um aplauso para os nossos atores aqui. Obrigado. O que eu estou querendo dizer para você, ilustrar para você, é que as suas formas, Deus não cabe nas suas formas. Deus não cabe nos seus processos. Os processos de Deus são muito maiores do que o seu. Então, quando você acha que você está fraco, quando você acha que você não pode, é aí que Deus faz coisas grandes na sua vida. Olha o que Deus está dizendo para Elias. Elias está achando que tudo acabou, mas Deus ainda queria que ele levantasse Eliseu. E Eliseu é o discípulo que pede o que de Elias? Vocês lembram? Hein? Vocês lembram? Porção dobrada. Olha que discípulo que Deus arrumou, que Deus deu para ele. Quando Elias vai ministrar sobre Eliseu, Eliseu diz assim: eu quero porção dobrada da unção que você recebeu. Olha que coisa linda. O profeta, cheio de medo, no final, quando estava terminando, levantou alguém que era 2 vezes mais poderoso do que ele. Mas quando você olha para Eliseu, você lembra de Deus, claro, Deus acima de tudo, mas você lembra de Elias. É discípulo de Elias. O cara que estava com medo numa caverna ainda gerou um profeta 2 vezes maior do que ele. Sabe o que significa isso? Que no dia do teu cansaço, no tempo da tua angústia, quando você acha que não tem mais jeito, Deus ainda vai gerar frutos extraordinários através da sua vida. No finalzinho do segundo tempo, ainda dá para virar o jogo. Você entendeu qual é o recado? Nunca dê por perdida a sua vida. Nunca dê por perdida a sua trajetória. Deus é Deus que faz coisas grandes. Mesmo quando você acha que não dá mais, Deus faz coisas grandes na tua vida. Deus realiza proezas na sua vida. Amém? Então fica de pé. Vamos orar? Você é quem sabe da sua vida. Você é quem sabe do seu coração. Você é quem sabe como você está. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Deus quer que você termine bem. Que você conclua tudo que você começou. Que o ano de 2019 termine em bênçãos. E se você quer isso, se você precisa disso, queria que você saísse do seu lugar e viesse ao altar. Bem rapidinho. Sai do seu lugar. E nós vamos terminar. Pedir o pastor Guto para orar por nós. Nós vamos terminar no altar de Deus. Aleluia. Começa entregando a sua vida, começa colocando diante do Senhor a sua história. Coloca diante do Senhor. Quais são os acabes que talvez você precise enfrentar ainda esse ano?
Quem sabe existem Acabes que você precisa se levantar e enfrentar. Não dá para esperar o próximo ano, não dá para esperar a virada do calendário. Existem coisas que Deus quer liberar sobre a sua vida nesse ano ainda. É nesses dias. Existem coisas que não dá para esperar mudar o calendário. Existem coisas que você precisa mudar para gerar tempos novos. Oh, Espírito de Deus, nos dá coragem. Levanta homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres, Senhor, que fazem a Tua vontade, que perseveram na Tua palavra. Homens e mulheres que assumem suas fraquezas, que se fortalecem no Senhor. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. Oh, Espírito de Deus. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, Sim. a quem eu temerei? Oh, Jesus. A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Creia nisso. A luz Creia. está vindo ao coração que espera. Oh, Jesus. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Querido, em nome de Jesus, Deus está te dando condições nessa noite de se levantar. Deus está te dando condições nessa noite de levantar-se de onde você está, para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Ainda esse ano, no ano de 2019, existem coisas que Deus quer fazer na sua história. Existem coisas que Deus quer gerar na sua história e na sua vida, e através da sua vida, ainda neste ano. Deus está te dando condições nessa noite, nele, de enfrentar todo Acabe, toda Jezabel, que se levanta na sua vida. Deus está te dando condições nessa noite de enfrentar desafios, de virar páginas, de viver o sobrenatural, ainda esse ano. Então, em nome de Jesus, seja fortalecido na sua fraqueza. Em nome de Jesus, receba toda a palavra que você precisa. Receba toda a direção que você precisa. Receba toda a sabedoria dos céus que você precisa. Em nome de Jesus, os céus estão abertos sobre a sua vida. A provisão de Deus sobre você, a direção de Deus sobre você, a força de Deus sobre você. Em nome de Jesus, você não está sozinho. Em nome de Jesus, há um Deus que te dá condições, há um Deus que te dá ferramentas, há um Deus que te dá coragem nessa noite. Você não é forte, mas você é fortalecido.
Em nome de Jesus, nessa noite, receba coragem, receba a força dos céus, receba a sabedoria dos céus, receba a palavra dos céus e viva todo o propósito que Deus tem para a sua vida ainda neste ano. Ainda neste ano, em nome de Jesus, que os Acabes sejam destronados no ano de 2019, que todo Acabe seja destronado nesse ano, para que no próximo ano você já comece a viver coisas novas da parte de Deus. Que não vire mais um calendário antes de Acabe cair, que não vire mais um calendário antes de Jezabel cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o Espírito do Senhor, e que o mesmo Espírito do Senhor que fortaleceu Elias, que levantou Eliseu, que ungiu Eliseu, que o mesmo Espírito do Senhor sopre sobre a sua vida nesses dias, que o mesmo Espírito do Senhor sopre sobre a sua história nesses dias, e assim como foi com a vida de Elias, a sua vida seja uma vida profética, seja uma vida profética, seja uma vida guiada pelos céus, seja uma vida sustentada pelos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, querido, aleluia, aleluia.